Olá pessoal, em mais uma aula de Geometria Espacial, nessa questão 24, nós vamos tirar como resultado algo muito importante para a continuidade dos estudos dessa área da geometria. Tá? Essa questão diz o seguinte: de um cilindro equilátero foram retirados dois cones isósceles congruentes. Vou fazer o esboço aqui do que seja um cilindro equilátero. É um cilindro que, visto sob uma perspectiva frontal, a gente vai observar um quadrado, tá? Pois a altura do cilindro vai ser 2r, que é exatamente o diâmetro do cilindro, certo? A gente vai ter aqui que o raio é r, aqui também tem r, formando o diâmetro, e aí o diâmetro vai ser igual à altura. Entendido? Então, isso é um cilindro equilátero. Bom, desse cilindro foram retirados dois cones. Esses cones são isósceles e congruentes, tá? Ou seja, eles são iguais. Congruente é sinônimo aí de igual. Então, a gente vai retirar aqui de baixo um cone, aqui de cima outro cone. A altura dele, gente, se a altura do cilindro todo é 2r, de um cone vai ser r, para que aqui no outro cone, com outra altura r, tá? Já que é a mesma altura, a gente completa a altura 2r. E aí, é pedido que nós calculemos o volume do sólido X remanescente. Interessante perceber que chamar de sólido X tem tudo a ver, né? Pois olha aqui como fica bem destacado um X, formado aqui pelas geratrizes dos dois cones. Pois bem, pessoal, a estratégia utilizada aqui para resolver, para fazer o que é pedido, calcularmos o volume do sólido X, vai ser a seguinte: o volume do sólido X vai ser o volume do cilindro menos duas vezes o volume de um dos cones. Já que os cones são congruentes, eu calculo o volume de um, multiplico por 2. Então, hora de lembrar aí, qual é o volume do cilindro, gente? Qual é a fórmula que nos dá o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura, certo? A área da base é πr ao quadrado e a altura é h, menos duas vezes. E a fórmula que nos fornece aí o volume do cone? Gente, parece com a fórmula do volume da pirâmide, né? É 1/3 da área da base, sendo que a base aqui é circular, então πr ao quadrado, vezes h. Na verdade, um detalhe: a altura do cone não é h, é h sobre 2, é a metade de h, tá certo? Eu já vou aproveitar e fazer o seguinte, ó, substituindo h por 2r, já que a altura é 2r, eu vou deixar em função de r, tá? Então, fazendo essa substituição, aí a gente vai ter que o volume do sólido X vai ser igual πr ao quadrado vezes h, só que no lugar de h vou colocar 2r, menos 2 vezes 1/3 dá 2/3 de πr ao quadrado vezes h sobre 2, no lugar de h, 2r sobre 2, certo? Tá? No lugar de h, ó, coloquei 2r. Como aqui é h sobre 2, 2r sobre 2. Daí o volume do sólido X, efetuando essa multiplicação, esse 2 eu vou colocar ele aqui na frente, 2π, r ao quadrado vezes r, vai ficar r ao cubo, ok? Aqui eu posso cancelar esse 2 com esse 2, e aí ficou 2/3 de πr ao quadrado vezes r, r ao cubo, ok? Ó, esse 2 cancelou com esse 2, então sobrou só 2/3 aqui, π r ao quadrado vezes r, r ao cubo. Gente,
Aqui nós temos πr ao cubo e πr ao cubo. Vou colocar em evidência πr ao cubo. Dentro do parênteses vai ficar esse 2 menos 2/3. Daí a gente faz essa continha. πr ao cubo vezes 2 menos 2/3, a gente pode fazer 3 vezes 2 dá 6, menos 2, 4/3. Ok? Então a gente conclui dizendo que o volume do sólido X é 4/3 de πr ao cubo. Certo? Alguma dúvida? Poste aí nos comentários. Mas antes de encerrar essa aula, eu disse no começo que nós teríamos um resultado importante, tá? Para a continuidade dos estudos. Gente, vamos pegar esse resultado e observar isso aqui, ó. Se nesse plano que está a base desse cilindro, eu colocar aqui uma esfera, e essa esfera, ela tem o mesmo raio do círculo aqui da base, ok? E aí, claro, pode ser aqui para cima, ó, o raio pode ser em qualquer direção, tá certo? E aí, gente, imagine agora um plano cortando o cilindro e a esfera ao longo aqui na mesma altura, tá certo? Então a gente teria aqui um corte. Lembre que os cônes não existem, então o que existem aqui de sólido seria uma coroa circular, tá? Aqui uma coroa circular e aqui um círculo, tá? Um plano cortando aqui a esfera, nós teríamos o círculo. Gente, o curioso é que dá para a gente provar que a área dessa coroa circular, ela vai ser igual à área desse círculo aqui. Isso para qualquer altura que nós tomemos para fazer esse corte, tá? Só para dar um exemplo, se a altura fosse 0, essa coroa circular, ela não teria nenhuma área. A mesma coisa aconteceria aqui. Esse círculo, na altura 0, ele não existiria, certo? E aí a gente poderia subir essa secção dos dois sólidos simultâneos, né? E dá para provar que a área dessa coroa circular vai ser sempre igual à área desse círculo. Sendo assim, pelo princípio de Cavalieri, a gente vai poder afirmar que o volume da esfera é o mesmo do volume do sólido X. Ou seja, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, certo? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até a próxima aula. Fica o desafio de você mostrar realmente que essas duas áreas são iguais, tá certo? Se você não conseguir, pode me pedir nos comentários que eu gravo uma videoaula só para lhe mostrar que essas áreas são iguais. Beleza? Até a próxima videoaula.